entra em decomposição. E ele disse que também vos, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do desbochamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa metanoia, consciência, para com Deus, filhos espirituais, vírgula, pela ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição da metanoia. Versículo 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, porque ele venceu. As potências sujeitou, todos os anjos espirituais sujeitou, porque agora ele na carne desceu. Não desceu antes do dilúvio sem corpo, mas ele desceu na boca de Noé, no espírito, e pregou aos espíritos que estavam em prisão, que ia ter somente 120 anos. E que as carnes deles iam morrer. Como que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisão, pois se na morte dele, o que ele disse? Na morte biológica lá de Cristo no madeiro, meus irmãos, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como que ele desceu lá no inferno espiritual? Não, mas o que foi para lá foi a alma. Mas a alma é o corpo. O corpo foi para onde? Para a terra. Por isso que ele disse que o Filho do Homem desceria ao pó, mas ali não ficaria o corpo dele. Então, meus queridos irmãos, nós aqui concluímos esta série, fechamos com chave de ouro, falando de Noé, do dilúvio, falando agora, confirmando Pedro, que esse capítulo 3, versículo de número 19, 18 e diante de 1 Pedro é uma polêmica, eles fazem uma mistura, um negócio que os filhos de Deus não entendem e acham, e vivem uma irrealidade de um inferno espiritual. Mas ele desceu no espírito, fora do corpo, e pregou na boca de Noé. Entrou, ele estava na vida de Noé. Por isso que Noé foi achado no meio daqueles homens poderosos, juízes. Foi achado no meio da descendência de Caim, da descendência de Enos e Sete, que eles se misturaram. E por isso, como eu já falei, cresceu a violência, enquanto os filhos espirituais levaram os filhos, enquanto os filhos carnais levaram os filhos espirituais às ruínas, à desgraça, à violência, à morte, à descrença. Agradeço a vocês, meus queridos irmãos, do canal Yahushua Reina para sempre. Esta é a série que terminei. Vamos começar outra série falando agora um pouquinho do historiador Flávio Josefo. Falando um pouco da destruição de Jerusalém no ano chamado 70 depois de Cristo. Depois iremos falar também aí do livre-arbítrio. Quero falar um pouco do livre-arbítrio, da liberdade humana. Tá bom, meus irmãos? Não percam, se inscrevam-se nesse canal.
Um abraço a todos os queridos irmãos que tenham conhecido aqui nas plataformas digitais. E que vocês leem esse contexto e tirem suas próprias conclusões. E que nós estamos somente com a cópia da Bíblia, com a cópia dos codex em nossas mãos. Temos que ter sabedoria, principalmente os irmãos evangélicos. E tem muitos irmãos pregadores do Evangelho da Graça também, que tem que tomar muito cuidado, tá bom, meus irmãos? Então, eu estou indo, lembrando a vocês também que a Bíblia diz que existia gigantes antes dos filhos de Deus tomarem as filhas dos homens, existia já gigantes na terra. E que estes gigantes, eles continuaram depois do dilúvio. Era um problema de genética que tinha ali antes do mundo diluviano. Antes do dilúvio, existia ali uma genética que a gente não pode explicar, não sabe porquê. Mas esses gigantes, eles eram homens de estrutura maiores. E é tanto que depois do dilúvio veio os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E depois a gente vê lá na frente Josué, a gente vê Davi, o Golias de Gate. Então aquela genética, ela continua. Por que ela continua? Ela continua no sangue, na corrente sanguínea daqueles descendentes, Sem e Caim. E o livro apócrifo termina agora dizendo que o livro de Noé diz que Noé, ele casou, a mulher de Noé era a irmã, a esposa de Noé, era a irmã de Caim. Então, no sangue ficou. É genética. É no sangue, meus irmãos. Na razão, falando agora de humanidade, ficou. Os irmãos estão entendendo? E quando Cã, Sem e Jafé nasce, tem alguém ali que vai levar o sangue de Caim. E nós entendemos nas Escrituras que o próprio Noé, ele amaldiçoou um dos seus filhos, que os irmãos já sabem quem é. Que ele amaldiçoou, não Deus, ele, pela sua liberdade, amaldiçoou Cã. Mas não Cã que levou as consequências da maldição, mas os descendentes de Cã. Quem foram, Fernando? Os cananitas, que foram exterminados, eliminados as suas almas, quando os descendentes de Sem, os semitas, entraram em Canaã. Estou indo. Um abraço a todos, boa noite, fique na paz.